Olá, meu amigo, vamos começar agora a ver princípios fundamentais, separação dos poderes, objetivos e princípio das relações internacionais. Lembrando que a separação dos poderes você vai encontrar lá no artigo 2º e você pode anotar essa observação, ó, exercício harmônico dos poderes. Beleza, mas tem muita gente que eu estou vendo por aqui, doutrinadores, que diz que o poder é uno e indivisível. O poder é uno e indivisível. Então, se é uno e indivisível, como é que eu tenho a separação dos poderes? Você vai entender que essa separação dos poderes, na realidade, é uma separação das funções, ok? Eu vou ter aqui uma separação de funções, onde vou separar aqui, ó, cada poder, vai ficar esquisito isso aqui, então bora fazer assim, ó. O que eu quero que você observe é que ele vai dizer no artigo 2º é que eu tenho a seguinte coisa. Vamos para cá. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Que poderes são esses? O poder executivo, olha isso, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe, é que na hora que eu falo da tripartição dos poderes, eu quero que você observe que ele fala do poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Mas existe uma observação importante. O poder é uno e indivisível. Então é que como se eu estou dizendo aqui que eu tenho um poder onde esse poder é dividido em funções, onde o poder executivo teria uma função de administrar, o legislativo teria uma função de legislar e fiscalizar, e o judiciário teria uma função de julgar. Então, o que eu quero que você entenda, vamos separar as provas aí. Ela é letra de lei. Se ela é letra de lei, eu tenho o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, harmônicos entre si. Eles vivem nessa harmonia, beleza. Mas eu já sei também, numa prova mais aprofundada, que o poder, ele é uno, ele é um só. E ele é o quê? Indivisível. Então, esse poder é um só, onde eu vou ter a função do legislativo, eu vou ter a função do executivo e eu vou ter a função do judiciário. Beleza? Então, eles vivem harmônicos entre si. Eles são independentes e harmônicos entre si. Cada poder desse, ou melhor dizendo, se eu entender que o poder é único, cada um exercerá uma função principal. Então vamos pegar do jeito que está aí na Constituição. O poder executivo. Eu tenho o poder executivo que exerce uma função típica. Olha isso, ó. O poder executivo, ele exerce uma função típica, que é uma função de administrar. Ele exerce uma função típica que é de administrar. Lembrando que toda função típica de um poder, ela é atípica de outro. E mais, essas funções, como regra geral, eu vou colocar aqui, ó, essas funções, como regra gerais, elas são indelegáveis. Essas funções, como regra geral, elas são indelegáveis. Observe isso aqui, ó. Elas são indelegáveis. Mas por que eu coloquei aqui? Regra geral. Regra geral, cada um tem a sua própria função e só ele vai poder fazer. Por quê? Porque se você observar a tripartição dos poderes, ela evita que o poder fique na mão de uma só pessoa. Ou melhor dizendo, que todas as funções fiquem na mão de uma só pessoa. E isso facilita em uma democracia. Tanto é verdade que nós estamos falando aqui de uma teoria chamada de teoria dos freios e contrapesos. Na prova, eles adoram colocar isso, ó, teoria dos freios e contrapesos. Vamos dar um exemplo. O presidente da República tem a função de administrar.
né? Ele é poder executivo, mas ele exorbitou o poder. E se ele exorbitou o poder? Espera ainda. Quem é que vai se meter aí? O Congresso Nacional. O Congresso Nacional é que vai se meter. Na hora que o Congresso Nacional legisla, mas a lei fere a Constituição. A lei é inconstitucional. Se a lei é inconstitucional, quem vai interferir agora através de uma provocação? O Poder Judiciário. Então, quer dizer, existem aí as suas funções, cada poder desse, entre aspas, com a sua própria função, evitando que o outro exorbite das suas funções. Isso é chamado de teoria dos freios e contrapesos. Então, preste atenção. Se o poder executivo tem a função típica de administrar, o poder legislativo, ele tem uma função típica, olha isso, ó, de legislar, tem uma função típica de legislar e uma função típica de fiscalizar. Função típica de legislar, função típica de fiscalizar. E o poder judiciário tem como função típica julgar. Pronto. É isso que você vai anotar aí, ó. O poder judiciário julga, o poder executivo administra e o poder legislativo legisla e fiscaliza. Pronto. Primeira coisa, questão decoreba. Você sabe que artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, quando cai na prova, cai a literalidade, né? Beleza? Vamos para cá. Então, se o poder executivo tem a função típica de administrar, então qual é a sua função atípica? É só você pegar as funções típicas dos outros poderes. Então, ele vai ter uma função típica de legislar, exemplo, uma medida provisória do presidente da República. Vai ter uma função atípica de fiscalizar, exemplo, controle interno aí, não é verdade? E julgar processos administrativos. É só você lembrar dos processos administrativos. Então eu tenho uma função típica, olha aqui, de administrar, mas eu tenho uma função atípica, legislar, fiscalizar e julgar. Aproveitando o poder executivo, você vai anotar o seguinte: a gente sabe que o nosso sistema de governo, ele é o presidencialismo. O nosso sistema de governo, você vai anotar como observação aí, é o presidencialismo. É só você colocar isso aqui, ó. Sigo o presidente. Olha isso, ó. Sigo o presidente. Se eu estou dizendo que sigo o presidente, eu estou dizendo que o nosso sistema de governo é o presidencialismo, onde no presidencialismo o presidente exerce atos de chefe de Estado quando é externo, e ele exerce atos de chefe de governo. Chefe de governo é ato interno. Por que você fez essa observação? Porque a gente está falando aqui do poder executivo. E quem são os chefes do poder executivo? O presidente, o governador e o prefeito. Presidente, governador e prefeito. E todos eles, dentro da sua área de circunscrição, dentro da sua área de atuação, exercem atos de chefe de governo. Prefeito, dentro da circunscrição do município. Governador, dentro da circunscrição do estado. Presidente da República, dentro da circunscrição federal. Então, lembre-se, cada um deles exerce atos de chefe de governo dentro da sua circunscrição. Apenas o presidente da República poderá exercer atos de chefe de Estado. Então, quer dizer que o presidente da República, quando ele está exercendo atos de chefe de Estado, ele está representando a República. Quando ele está exercendo atos de chefe de governo, ele está representando a União. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Uma dica super importante. E lembrando que as funções,
como regra, são indelegáveis. Elas são em regra. Só que eu vou trazer várias situações que eu posso delegar aqui, tá? O poder legislativo exerce como função atípica. Lembre-se que se é típica de um poder, ela vai ser atípica de outro. Então, a função atípica do legislativo é administrar. É só você lembrar, me dê um exemplo aí de administrar. É só você lembrar das mesas da Câmara, mesas do Senado e a mesa do Congresso. Elas são órgãos executivos. Elas exercem funções atípicas. Anote isso aí. Elas exercem funções atípicas. Eu até gosto de perguntar, você tem certeza disso? Você daria o seu braço esquerdo por isso se você perguntar na prova? Olha aí, ó. Pergunta na prova. A mesa do Congresso Nacional exerce uma função atípica, é um órgão executivo, correto, corretíssimo. Ela está ali para administrar. Eu daria meu braço esquerdo por isso, beleza? E agora, olha aqui, ó. Eu também tenho como função atípica julgar. Lembre-se da história do julgar o impeachment do presidente da República. O Brasil parou em relação ao impeachment do presidente da República. É uma função atípica do Senado. O Senado está o quê? Julgando. Função atípica, beleza? Como nós também temos a função atípica, nós também temos a função atípica do judiciário. A função atípica do judiciário nós temos administrar. Exemplo, o presidente do tribunal. E também nós temos a função atípica de, olha aqui, ó, fiscalizar de forma interna, como nós também temos uma função atípica de legislar. É só você lembrar dos regimentos internos, da súmula vinculante. Então, são funções o quê? Atípicas. Nós temos aqui funções atípicas. Então, nós temos aqui a tripartição dos poderes, ou então a tripartição de funções, se eu levar em consideração que o poder é uno e indivisível. E nesse caso, o que é que eu tenho que decorar? Porque você sabe que isso aqui é mera decoreba. Você sabe disso, a questão vai cair a literalidade do artigo. A gente vai depois quebrar um leque imenso nisso aqui quando a gente for estudar os poderes. Aí você vai ver os detalhes de cada situação dessa. Mas, a priori, o que é que eu quero que você entenda? É que cada poder desse exerce uma função típica e atípica. Dentro do executivo, eu tenho os chefes dos executivos. No legislativo, eu tenho a divisão dos legislativos, eu tenho o federal, eu tenho o estadual, eu tenho o municipal, eu tenho o do Distrito Federal, e eu tenho os órgãos do poder judiciário. Então eu tenho aqui a função típica de julgar, função típica de legislar e fiscalizar, e nós temos a função típica administrando, todos vivendo harmonicamente, sem nenhum intervir no outro. Exatamente por quê? Porque cada um tem a sua própria função. Claro que, como eu exerço as funções atípicas, eu tenho aí a teoria do freio e contrapeso. Eu estou aqui, de uma forma simplificada, impedindo que você exorbite das suas funções. Eu estou aqui para impedir que você exorbite das suas funções. Então, isso é a teoria dos freios e contrapesos. O que mais que eu vou colocar? Vamos voltar para aquela coisa chata aqui, ó. A regra é que elas são indelegáveis. Essas funções, elas são indelegáveis. Mas eu posso dar um exemplo. Quem é que tem a função de legislar? Quem tem a função de legislar é o legislativo. É o legislativo que legisla. Então, nesse caso, eu posso dar um exemplo para você, a lei delegada. A lei delegada seria um exemplo de delegação. Seria um exemplo do legislativo delegando ao presidente da República a possibilidade de legislar sobre determinados assuntos. Claro que nem tudo pode ser delegado. A gente vai estudar isso aqui. Nem tudo pode ser delegado. Então, mais uma vez, ó, um exemplo de delegação, tá aí, ó, é a lei delegada, beleza? O exemplo de delegação tá aqui, é a lei delegada. Mas na sua prova, a regra é que é o quê? As funções, elas são indelegáveis. Quando a gente volta para os poderes, e eu já decorei a parte da função típica
E da função atípica, o que eu quero que você observe? Eu quero que você divida esses poderes pelos próprios entes autônomos que a gente que já falou. Esses entes autônomos, eu quero só que você faça isso aqui, ó. Vou apagar aqui, só para você entender o que é que a gente vai colocar. Toda vida que você falar desses poderes, eu quero que você observe o seguinte. Olha aqui, ó. Tá aqui os entes políticos. Vamos colocar aqui, tá aqui os entes políticos. E esses entes políticos nós temos a União, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal e nós temos os municípios. Olha isso, ó. Nós temos a União, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal e nós temos os municípios. Todos o quê? Todos autônomos. Todos autônomos. Então, na hora que a gente vai dividir, só por uma questão meramente decoreba, tá? Mais uma vez, lembrando que esses artigos aqui são meramente decoreba, você vai colocar o seguinte, ó. Na União, nós temos o poder executivo, exercido pelo presidente da República. Nós temos o poder legislativo, exercido pelo Congresso Nacional. E nós temos o poder judiciário, exercido pelos órgãos do judiciário, que pode ser, tá certo, o STJ, pode ser o STF, a gente vai dividir depois esses órgãos aí, a gente vai dividir depois quais são as justiças, qual é a justiça comum, qual é a justiça especializada, você tem que observar tudo isso aqui, tá? Já nos estados, nós temos o quê? Vou colocar estados e Distrito Federal. Estados e Distrito Federal, nós temos o poder executivo, onde o chefe é o governador. Nós temos o poder legislativo, onde nós temos as assembleias legislativas, mas nós também temos a Câmara Legislativa do Distrito Federal e nós temos o poder judiciário, que é a justiça estadual, justiça comum estadual. E nós temos os municípios. Município também é um ente autônomo. Lá nós temos o poder executivo exercido pelo prefeito e nós temos o poder legislativo exercida pela Câmara Municipal. Acabou-se. Você já observou que o município não tem poder judiciário. O município não tem poder judiciário. Beleza? Mais uma vez, trazendo que o poder executivo, poder legislativo ou poder judiciário, ou então o poder uno, indivisível, onde eu tenho as suas funções, eles são o quê? Eles são indivisíveis. Eles são indivisíveis. Eles vivem harmônicos entre si. Harmônico é uma piada, mas na prova é harmônico sim. Beleza? Feito isso, vamos agora para o artigo 3º. E o artigo 3º eu quero que você sublinhe objetivos. Objetivos, meta do Estado. Na hora que você está lá no artigo 3º, eles vão ser objetivos da República Federativa do Brasil. É interessante, algumas pessoas falam, cuidado, ó, nos objetivos os verbos estão no infinitivo, tá? E é muito fácil o artigo 3º, porque você vai só decorar. Você só tem que decorar o artigo 3º. Ele cai à literalidade, tá? Ele cai à literalidade. Quando a prova coloca artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º, você começa a pular. Você pode começar a festejar. Por quê? Porque é só decorar. Eles não inovam, eles não inventam, tá? O que você tem que ter cuidado na hora que estiver estudando o 2º, o 3º e o 4º é jogo de palavras. Por quê? Porque todos estão dentro do mesmo título, princípios fundamentais. Então, os fundamentos são princípios fundamentais, a separação dos poderes são princípios fundamentais, os princípios das relações internacionais são princípios fundamentais, os objetivos são princípios fundamentais, todos eles estão dentro do mesmo gênero, mas eles são espécies. Então vamos dar um exemplo aqui. Concessão de asilo político. Concessão de asilo político eu já sei que é um princípio da relação internacional, que é um princípio fundamental. Então o que eu quero que você observe, se o princípio da relação internacional é uma espécie de princípio fundamental, então ele também é um princípio fundamental. Mas nem todo princípio fundamental
é um princípio das relações internacionais. Nem todo objetivo, olha aqui, ó, todo objetivo é um princípio fundamental? É, mas nem todo princípio fundamental é um objetivo. Quando a prova generalizar os princípios fundamentais, beleza, porque todos ali são princípios fundamentais, seja fundamentos, seja objetivos, seja princípio das relações, seja separação dos poderes, seja o que for. Todos são princípios fundamentais. O problema é quando ele mistura as espécies. E é isso que a gente tem que ter cuidado na hora de decorar. Vamos lá para o artigo 3º. Lá no artigo 3º, ele vai falar dos objetivos. Ok? Você vai sublinhar isso aí. Objetivos. Objetivos são metas. Você vai colocar, são metas do Estado. Os objetivos são metas do Estado. Se são metas do Estado, você vai colocar que tudo que está no artigo 3º são normas programáticas. Olha aqui, ó. Tudo que está aqui são normas programáticas, são programas de Estado, são metas do Estado. Eu não estou dizendo que eu vou conseguir. Eu estou dizendo que vou tentar. Normas programáticas é isso. Eu não estou dizendo que eu vou conseguir. Eu estou dizendo que eu vou tentar. Eu vou fazer de tudo. Esse é o objetivo da República Federativa. Mas se eu não conseguir fazer, o que você vai fazer comigo? Se eu garantir o mínimo existencial, o que você vai fazer? Nada. Porque tudo depende de uma reserva do possível. Tudo depende do orçamento. Então vamos para cá, ó. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Quais são as metas? Aí você coloca, tudo que está no artigo 3º é norma programática. Tudo que está no artigo 3º é norma programática. E aí você decora aquele mnemônico. Com garra, erra pouco. Olha aqui, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Tá certo? Ó? Erradicar a pobreza e a marginalização. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor. Então, com garra, erra pouco. Olha aqui, ó. Vou botar aqui, garra, erra pouco. Pronto. Você vai decorar esse mnemônico aí, ó. De novo, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, origem, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então eu já decorei. Quais são os fundamentos? Sócio de Vapor. Quais são os objetivos? Com garra, erra pouco. E falta os princípios das relações internacionais. São os princípios, olha aqui, os princípios das relações entre a República Federativa e outros estados soberanos. Cuidado, a nossa república, não confundir república com a União. A república, ela é o ente soberano. A república é o ente soberano. A União é um ente autônomo. Cuidado, as provas adoram colocar União e república como sendo a mesma coisa. Não é. A república é o país. A república é o ente soberano. Personalidade jurídica e direito público externo. A União, personalidade jurídica e direito público interno. É o ente político, ele tem autonomia, mas ele não é soberano, beleza? E aqui a gente vai decorar da seguinte forma, olha aqui, ó, artigo 4º. Quais são os princípios das relações internacionais? Você vai decorar aqui ainda, não comprei, recos. O que diabo é recos? Não sei. Ok? É o mnemônico que todo mundo decora. Imagina aí um reco sendo uma batatinha que você vai comer aí, aquelas batatinhas que agora não é mais Ruffles, agora você decora recos, tá? E você vai decorar isso, ó. Ainda não comprei recos. Esses são os princípios das relações internacionais. Ainda não comprei recos. Então vamos lá, ó. Autodeterminação dos povos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, cooperação entre os povos, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão de asilo político e a solução pacífica dos
conflitos. É isso que eu quero que você observe. Você está vendo que o artigo 2º, o artigo 4º e o artigo 3º, ele é mera decoreba. Você decora e acabou-se. Ele não vai cobrar mais que isso. Agora, cuidado, olha aqui, ó. A não intervenção é um princípio das relações internacionais. Então, se é um princípio das relações internacionais, olha aí, é um princípio fundamental? É. Então, se a prova disser a não intervenção é um princípio fundamental, é um princípio fundamental, porque o princípio fundamental é o gênero. Então, de novo, autodeterminação dos povos é um princípio das relações internacionais? É. Então, é um princípio fundamental. Sócio de váculo, soberania, é um princípio da relação internacional? Não. Soberania é um princípio fundamental porque é um fundamento. Então, cuidado com isso. Concessão de asilo político é um princípio fundamental? É um princípio fundamental. Mas é um princípio das relações internacionais? É também. Mas é um fundamento? Não, não é. A cidadania é um princípio fundamental? É. A cidadania é um princípio fundamental. Mas é um princípio das relações internacionais? Não. É um fundamento. Olha aqui, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo? É. Então, se é um objetivo, é um princípio fundamental. Se é um objetivo, é um princípio fundamental. Mas espera ainda. É um princípio fundamental, então a autodeterminação dos povos também é um princípio fundamental. É. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Vou dar um exemplo de uma prova que muita gente caiu. Ele colocou assim, ó. São princípios fundamentais. Autodeterminação dos povos, independência nacional e construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aí você fica, peraí. Na hora que eu decorei esse negócio não estava junto, não. Esse negócio estava separado. Aí você pega e marca errado para ainda. Eu sei que autodeterminação dos povos e independência nacional é um princípio da relação internacional. Eu sei que construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo, mas eles são espécies de princípios fundamentais. E a prova pediu isso, são princípios fundamentais. Então é isso que eu quero que você observe. Você decora as espécies, mas a prova vem para lhe dar uma rasteira. Ela vai lhe dar uma rasteira, ela quer lhe dar uma rasteira, mas você não vai cair, você vai dar um chute nela. Por quê? Porque autodeterminação dos povos, independência nacional são princípios das relações internacionais, mas são princípios fundamentais. Eu sei que isso aqui é chato, eu sei que isso aqui é um pé no saco, mas você vai ter que passar por isso aqui, se você quiser a sua aprovação. Você vai ter que decorar esse negócio chato, porque a coisa chata é você ter que decorar, mas infelizmente você vai ter que passar por isso. Então primeiro, você decora isoladamente. Sócio de vácuo, fundamentos. Ainda não comprei recos, princípios das relações internacionais. E com garra erra pouco, são os objetivos. Juntou tudo, tudo isso são princípios das relações internacionais, somando com a separação dos poderes, princípio republicano, princípio democrático e o princípio federativo. Tranquilo? Não esqueçam disso. É a parte mais fácil do seu edital, é você decorar isso aqui, tá? É a parte mais fácil do seu edital, é você decorar isso, beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo aí está gabaritando agora os princípios fundamentais? Tamo junto, fica de olho que a gente volta já.